O prédio onde funciona o Teatro Dulcina está cheio de dívidas e pode ser leiloado em setembro. Um teatro que leva o nome de uma das maiores atrizes brasileiras, que já foi palco de muitas histórias da vida real e da ficção. Você tem ideia do que existe lá dentro? Bom, a gente vai mostrar agora com a Cris Otaviano. Esse não é apenas o espaço para uma plateia que há muito tempo não acompanha um espetáculo. Nós estamos em um palco que conta muito da história da nossa capital. Esse aqui é o Teatro Dulcina, que foi inaugurado em abril de 1980 como um presente para o cenário artístico da capital. Inaugurado antes mesmo da inauguração do Teatro Nacional. Mas tudo isso pode acabar se o prédio do CONIC, onde fica o Teatro Dulcina, for a leilão no mês de setembro. E aí o teatro, que já está sem água, sem luz, pode acabar enterrando junto todo o acervo da atriz idealizadora desse espaço, Dulcina de Moraes. Com isso, vai embora toda uma riqueza cultural que conta a história do teatro brasileiro. E a gente vai acompanhar e visitar todo esse acervo para você ter uma ideia do que pode se perder junto com essas paredes. O possível maior acervo do teatro brasileiro está sendo organizado e catalogado. São milhares de peças, aos poucos distribuídas em salas dentro do Dulcina. Nosso passeio, então, começa nessa primeira sala do acervo, onde nós temos vários quadros e foram selecionados por categorias. A gente não tem como mensurar o que tem aqui, mas o Josué vai explicar isso melhor. É porque muita coisa estava no acervo pessoal de Dulcina de Moraes, então a gente precisou fazer essa separação das coleções artísticas para, no futuro, mensurar junto ao Banco Central e a uma equipe específica de valoração de obra de arte do Banco Central e identificar a qual período ou contexto elas pertencem. É história pura de Brasília. A gente tem muitas coleções aqui. A gente fala de teatro, fala de arquitetura, fala de artes visuais e da imaterialidade da cultura nacional. O CONIC está no setor de diversões sul. O nome veio da construtora de um dos edifícios. Mas hoje é como conhecemos todo o complexo de 18 prédios que foi pensado por Lúcio Costa como um centro com cafés, teatros, restaurantes que tornariam vivo e alegre o centro de Brasília. O CONIC moderno ainda é cheio de vida e muito eclético, além de um endereço nobre em Brasília, o que atrai interessados no leilão do espaço que abriga ainda mais sobre a história do teatro brasileiro. Mas continuando o nosso passeio, nessa sala aqui, a gente tem toda uma viagem por figurinos e outros elementos que contam também a história do teatro. E aqui a gente tem algo especial, que são peças que deixam de ser apenas peças sem história para ter um contexto, como a gente vê nesse quadro aqui. E eu vou pedir para o Josué explicar para a gente a história dessa peça de teatro com esse figurino para que as pessoas entendam o valor disso aqui. É o espetáculo Santa Joana, encenado pela primeira vez em 1944 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quando a gente faz a associação direta da coleção, a gente entende o contexto dessa peça. Um figurino clássico, temos a foto que comprova a apresentação, os documentos da temporada. Então, essa junção de informações faz com que a gente possa passar a história para frente de uma maneira correta e respeitando o próprio legado de Dulcina. Dona de tanta riqueza, importante lembrar quem foi de fato Dulcina de Moraes. Dulcina nasceu durante uma turnê dos pais dela, ou seja, ela nasceu fazendo teatro. Quando ela era bebê, os pais precisavam apresentar as peças itinerantes e numa das peças precisavam de uma criança. Dulcina foi posta em cena ainda recém-nascida. Essa história mostra a parte poética e romântica dessa atriz que nasceu do teatro, para o teatro e morreu fazendo teatro. Para continuar contando a história pessoal da Dulcina, nada como utilizar os objetos pessoais dela, como essa câmera aqui, ó, estilo Rolleiflex da década de 30, inclusive utilizada por ela e o marido em uma viagem aos Estados Unidos. Mas tem muito mais nessa sala aqui separada. Há objetos pessoais da própria Dulcina, como essa caixinha aqui do ano de 1937, que foi comprada na Disney, de valor inestimável. E esse vestido, olha que graça. Além de muito bonito e interessante, ele era costurado, ó, com moedinhas aqui na barra do vestido.
A gente encontra elas aqui, ó, vou ver se eu mostro o formato. Eram utilizadas para essa saia não amassar, afinal de contas, ela representava mulheres de muita categoria, como a gente pode ver aqui nessa foto. E, por fim, o que encantaria qualquer dama, qualquer mulher, essa penteadeira cheia de itens e acessórios de Ducina. Se acontecer, o leilão do prédio de 5.000 metros quadrados deve começar com um lance inicial de R$ 320 mil. As dívidas acumuladas do Ducina chegam a 20 milhões. Números milionários que não alcançam nem de perto o valor cultural que existe ali dentro. Linda a matéria, né?